Uma pedra encontrada no Peru há alguns anos tem levantado um mistério na comunidade científica. Estruturas de interesse histórico, arqueológico e paleontológico encontradas em um contexto muito incomum ou aparentemente impossível, que desafiam a cronologia histórica convencional, fazem parte de alguns dos grandes mistérios da humanidade. Coisas como essas, porém, não são raras. Obras impressionantes como as pirâmides do Egito ou a curiosa Ordem das Pedras de Stonehenge são alguns dos exemplos dessas estruturas que intrigam os mais experientes cientistas e deleitam os entusiastas místicos. Exemplos como esses também são encontrados no território da América do Sul, habitada por povos antigos que dispunham de um conhecimento invejável, como é o caso do Império Inca. Diversas descobertas foram feitas nesse território, principalmente nos países do Equador, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Uma pedra encontrada no Peru há alguns anos tem levantado um mistério na comunidade científica. O mistério existe não só devido a seu tamanho ou a possível forma em que foi transportada, mas também por causa das muitas imagens antigas transcritas em sua superfície. No vídeo de hoje, veremos um pouco sobre essa tal descoberta e sobre a história dos povos que habitaram a antiga América do Sul. Mas antes pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Desde o início do século XIII até quase no fim do século XVI, o vasto império dos Incas cresceu e prosperou de forma abrangente, cobrindo uma extensa área de quase 800 mil milhas quadradas. O império percorria um grande caminho por grande parte do território da América do Sul, desde o Equador até o que hoje é o Chile. Apesar de que eles não tinham na época um conceito de linguagem bem constituído, ou o mecanismo da roda, nem mesmo conhecimento de como fundir metais, os famosos Incas foram capazes de esculpir monumentos em pedra que causam dúvidas na mente de pesquisadores até os dias de hoje, mais de 1000 anos depois. E ainda mais, suas construções foram executadas em elevadas montanhas nos Andes, uma zona que fica a várias centenas de metros acima do nível do mar. Basta visitar a fabulosa cidade de Machu Picchu para entender a genialidade desse antigo povo. O conhecimento dos Incas girava em torno de avançados cálculos matemáticos e astronômicos que os capacitavam a conhecer as leis que regiam o universo e o mundo à sua volta. Sabemos disso pelos muitos registros deixados por eles de diversas maneiras diferentes. Para ilustrar o que estamos falando, basta você pensar que eles já eram capazes de medir a densidade populacional de suas cidades e estipular tributos mensais para cada família residente em sua sociedade. Também desenvolveram sistemas de dutos de água que distribuíam a água entre as residências e a área de plantio. Inclusive, os engenhosos canais de água feitos por eles duram até os dias de hoje e em pleno funcionamento. Claro que, em meio a tudo que nos deixaram, as construções em pedra são as mais fascinantes obras dos antigos Incas. Seu trabalho com rochas era feito com o uso de materiais e ferramentas simples, o que é difícil de acreditar devido à sua complexidade. Porém, ainda que tenham sido feitas com ferramentas rudimentares e manuais, atualmente, mesmo com toda a tecnologia que dispomos, seria uma tarefa árdua reproduzi-las. Talvez seja até mesmo impossível. Cientistas acreditam que em suas estruturas, os Incas utilizaram o que chamam de técnica da pedra seca, com qual as rochas são esculpidas com tanta precisão que podem ser montadas sem o uso de qualquer tipo de argamassa entre elas. Mas ainda que tudo isso possa ser explicado de alguma forma, fica a pergunta: como então os Incas foram capazes de mover blocos de pedra cortadas com dezenas de toneladas por muitos quilômetros? E ainda mais intrigante, como conseguiram fazer isso se nem mesmo possuíam o mecanismo da roda? E se este já é um trabalho difícil numa área plana, como os Incas foram capazes de levar rochas tão pesadas para montanhas centenas de quilômetros acima do nível do mar? Pense em locais como Vinayuaina, Sacsayhuamán e Machu Picchu, de que já falamos, onde a grande maioria das construções lá presentes ainda se mantém de pé, num estado tão impressionante de preservação que confronta o próprio tempo. No entanto, em algum momento sombrio da história humana,
a civilização inca simplesmente desmoronou e desapareceu de uma vez para sempre. O grandioso Império Inca, que na época possuía uma população de cerca de 12 milhões de cidadãos, foi invadido pelos espanhóis, que aportaram em suas praias e dominaram tudo o que encontraram pela frente. A expedição que levou à conquista dos Incas foi organizada por Francisco Pizarro no ano de 1532 e acabou por fazer do povo nativo daquelas terras escravos dos espanhóis. Porém, com um número populacional já bem elevado, muito maior que o número de soldados espanhóis, como os Incas foram dominados? Para se ter ideia, o império era tão grande que, à época da chegada dos espanhóis, suas posses estendiam-se por mais de 4.000 quilômetros. Algo que contribuiu e muito para que Francisco Pizarro e os soldados da Espanha tivessem êxito foi que, ao chegarem no território Inca, a sociedade Inca passava por uma guerra civil. Batalhas internas estavam sendo travadas devido à sucessão de poder que era disputada por Atahualpa e Huáscar. O antigo imperador, Huayna Capac, havia falecido e a vaga de novo imperador estava em aberto. Atahualpa acabou por vencer a guerra civil que acontecia entre os Incas. Assim, Pizarro organizou um encontro com Atahualpa nas montanhas de Cajamarca, no caminho para Cusco. Mas durante esse encontro, um desentendimento entre espanhóis e incas resultou no massacre desses indígenas e, em seguida, seu líder, Atahualpa, foi feito prisioneiro. Atahualpa ofereceu a Pizarro um quarto cheio de ouro para que fosse libertado. Pizarro aceitou a oferta, porém não o libertou. Tempos depois, Atahualpa foi enforcado a mando do espanhol. Alguns relatos contam que Pizarro fez isso sob orientação de outro comandante. A partir do falecimento de Atahualpa, a guerra civil entre seus defensores e os de Huáscar intensificou-se. Os espanhóis, então, aproveitaram-se disso, o que levou ao enfraquecimento do Império Inca. E assim, os espanhóis conquistaram a capital Cusco e, em sequência, Quito, atual capital do Equador. A partir disso, os espanhóis dominaram a antiga região do povo Inca e passou a instalar bases de colonização de sua pátria. Sua cultura aos poucos deixou de ser usada e o povo foi dominado até mesmo pela religião espanhola, onde predominava o catolicismo. Porém, os espanhóis não foram capazes de sumir completamente com o legado deixado pelos antigos incas. Atualmente, no território da América do Sul, onde esse povo prosperou no passado, um número incontável de esculturas feitas em pedra retratam a inteligência que os antigos incas tinham à sua disposição. Monumentos das mais variadas formas e tamanhos, feitos em séculos diferentes, servem como comprovação de que o mundo antigo também pode nos surpreender, algo que já vem acontecendo há muito tempo. Um exemplo disso é essa enorme rocha que você vê na imagem. Essa rocha foi encontrada no Peru, e ninguém sabe exatamente em que época foi esculpida, e muito menos o que as imagens nela podem representar. Mas é fato que trata-se de mais uma riqueza deixada pelos incas. Pesquisadores da arqueologia encaram essa pedra misteriosa como uma das mais belas criações dos antigos incas e a atribuem grande valor cultural. Porém, todo esse valor não faz com que a pedra seja menos misteriosa ou menos enigmática. Sua existência ainda promete mexer com a cabeça de cientistas do mundo inteiro. Além dessa pedra gigantesca, no litoral do Peru, numa caverna próxima às enigmáticas linhas de Nazca, foi descoberta uma coleção incomum de artefatos conhecidos como as Pedras de Ica. Entre as gravuras inexplicáveis encontradas nas Pedras de Ica, podemos observar detalhes fascinantes como transfusões de sangue, transplantes de órgãos, além de constelações e outras coisas impossíveis de se realizar ou presenciar ou imaginar no passado distante. Essas pedras encontradas no Peru também descrevem o uso de energia eletromagnética, pirâmides, viagens espaciais, homens olhando para as estrelas com binóculos e muito mais. As Pedras de Ica têm sido um assunto de debate por um período de mais de 50 anos. Elas causaram, desde sua descoberta, um grande alvoroço na comunidade científica,
que as categorizou como uma brincadeira, apesar de numerosos laboratórios já terem confirmado a sua veracidade. Ainda mais, estudos detalhados afirmam que as pedras de Ica são extremamente antigas. As pedras foram encontradas em 1961 por agricultores, sob as areias do vasto deserto de Ococage, na costa do Peru. As pequenas pedras são feitas de andesito, rocha vulcânica cinzenta ou preta, comumente encontradas na região. Enquanto há certamente uma nota de ambiguidade que, em última instância, deixa espaço para diferentes interpretações das pedras, esses artefatos são a melhor prova que há muito mais na história antiga do que qualquer um de nós pode imaginar. Muitos pesquisadores concordam que nossos livros de história são incompletos e estão em falta com informações essenciais. Acreditam que parte dessas informações foram retiradas, pois poderiam oferecer uma linha do tempo totalmente diferente do que estamos atualmente cientes. Será possível, por exemplo, que outra civilização viveu entre os antigos Incas, talvez influenciando sua cultura? Ou as pedras de Ica foram mesmo deixadas pelos Incas somente alguns séculos atrás? Quem sabe, um dia encontremos as respostas para essas perguntas. O mistério existe não só devido a seu tamanho ou a possível forma em que foi transportada, mas também por causa das muitas imagens antigas transcritas em sua superfície.